Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Começamos um dia muito especial na Igreja. Hoje começa a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. Uma semana de hoje, dia 18 até dia 25, em que rezamos pela unidade de todos os cristãos, protestantes, católicos, ortodoxos, e rezamos olhando para ti, Senhor. Ontem, nos 10 minutos com Jesus, não sei se ouviste ou não, falavam-nos daquele sacerdote que teve um pouco de preguiça para se levantar de manhã, mas que a conseguiu vencer, rezando por um amigo e pela família de seu amigo que precisava daquele pequeno sacrifício e daquela oração feita logo de manhãzinha. E como quando o tinha encontrado, naquele mesmo dia, o amigo lhe disse que também tinha sentido preguiça para se levantar de manhã e de ir à missa, mas que tinha sentido como se estivesse a ser ajudado. Pensa que hoje talvez possas ajudar um cristão, talvez até de outro país distante, a aproximar-se de Deus, a aproximar-se da Igreja. O lema que nos é proposto este ano, todos os anos há um lema para a Semana da Oração pela Unidade dos Cristãos, é: vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A estrela é aquele astro que une os reis magos que tinham vindo de povos diferentes e se uniram entre eles olhando para o céu. Bonita imagem da unidade que te pedimos, Senhor, nesta semana de oração, nestes 8 dias. Assim sejamos nós os cristãos. Talvez estejas a pensar agora, mas é que há tanto tempo que estamos separados. Como é que é possível? E além disso, eu sou apenas uma pessoa. Não sou um teólogo, não me dedico a procurar entendimentos comuns entre nós, os católicos e os outros cristãos. O que é que eu posso fazer? Repara na estrela. Olha para o céu. A estrela é também uma imagem bela do Espírito Santo. Sim, do Espírito Santo. Não sei se já tinhas pensado. Repara que a estrela para em cima do lugar onde Jesus estava, onde tinha nascido. E o Espírito Santo, tal como a estrela que guiou os reis magos, o Espírito Santo guia-nos sempre para Jesus. Foi o Espírito Santo no dia do batismo de Jesus que pousou sobre ele, para mostrar que estava unido na mesma missão de Jesus. Jesus e o Espírito Santo são o mesmo Deus, duas pessoas diferentes, mas unidas. E também o Espírito Santo foi quem pousou no dia de Pentecostes sobre Nossa Senhora e os apóstolos, com os raios de luz que deitavam as línguas de fogo. Por isso, onde está o Espírito Santo, está Jesus. Onde está o Espírito Santo, está a Igreja. Ele é como a estrela que nos leva ao caminho certo. Olha para o céu, reza. Essa é a missão que Deus quer que cumpras esta semana. Por isso, Deus Espírito Santo, hoje dirigimos-nos a Ti. Vem, Espírito Santo, mostra-nos o caminho da unidade. A nós que nos reunimos esta semana, é a oração a Ti. Vem, Espírito Santo, mostra-nos o caminho. Guia-nos para Jesus. Guia-nos para a unidade. Talvez sugiro-te isto, que descubras o Espírito Santo na tua vida concreta, na oração, quando vais trabalhar, quando estás em casa. Ele está sempre a acompanhar-te. Pode ser um bom propósito para esta semana, porque para estarmos unidos entre nós, os cristãos, primeiro temos que olhar para o céu, para a estrela que brilha. Podes procurar no Google, talvez, uma oração ao Espírito Santo. Eu hoje sugiro-te que procures na internet um subsídio de oração para cada dia desta semana. Se procurares subsídio para a semana de oração pela unidade dos cristãos, vais encontrar um PDF com 44 páginas e que tem para cada dia uma leitura do Evangelho recomendada. E é por hoje, por essa leitura, que quero rezar. Estamos na última ceia com Jesus. E o Senhor abre o seu coração aos apóstolos,
como numa confidência feita em voz alta, e começa-lhes a dizer: Digo-vos a verdade, é melhor para vós que eu vá, pois se eu não for, o Paráclito não virá a vós, mas se eu for, eu vos-lo enviarei. Jesus, neste Evangelho, chama Paráclito ao Espírito Santo, e que é uma palavra grega que quer dizer aquela pessoa que é chamada a estar junto de outra, para a proteger, para a consolar, para a animar. É também assim que o Espírito Santo atua na tua alma durante o teu dia. E continua Jesus: Quando ele vier, o Espírito da verdade, há de guiar-vos para a verdade completa. Ele não falará de si próprio, mas há de dar-vos a conhecer quanto ouvir. Ele, o Espírito Santo, não fala de si próprio. Talvez nós pensemos que o Espírito Santo está dentro de nós, mas muito discreto, como se estivesse dentro de um cubo de gelo. E não é assim. O Espírito Santo, a sua presença na nossa alma, não é estática. Ele mexe-se muito, é dinâmico. Por isso, o Espírito Santo gosta de mostrar que está presente através de ações concretas. Ele insinua-se dentro da tua alma. Por isso, se percebes que Deus, o Espírito Santo, te está a pedir alguma coisa agora, ou durante o teu dia, diz-lhe: Senhor, quero dar-te isso que me pedes. É São Paulo quem explica, na carta aos Romanos, que o Espírito Santo é atuante que se torna presente. E a sua presença em nós vem, por isso, através daquilo que ele faz dentro de nós. Por isso, se ouves dentro da tua consciência a voz do Espírito Santo que te diz: Porquê é que não falas agora com esta tua amiga e fazes um pouco de apostolado? Porquê é que não defendes este amigo de quem estão a falar mal? Então, dá-te conta que é Deus, o Espírito Santo, que está vivo dentro de ti, que te está a falar. Faz aquilo que Ele te pede. Mas repara que Ele não fala de si próprio. Fala dos outros e de Jesus. E além disso não fala alto. Ele só sugere, só insinua. E muito baixinho. Porquê? Porque o amor não pode ser coagido. E o Espírito Santo é o amor. Ele quer que tu aceites livremente aquilo que Ele te pede. Se ouvires muito alta a sua voz, serias obrigado a fazer aquilo que Ele quer. Por isso, vamos dizer: Espírito Santo, vem à minha alma, que eu te ouça, que eu não endureça o meu coração e diga amanhã, depois. E como é que eu sei se o Espírito Santo é mesmo aqui, é o Espírito Santo que eu estou a ouvir e não é a minha imaginação? Faz e descobrirás. Quase sempre descobrirás que é Ele que está a falar. O Espírito Santo insinua, sugere dentro da nossa alma como rezar, como trabalhar, como estar em família e com os amigos. Mas além de nos santificar, porque o Espírito Santo, a Ele não lhe falta nada e quer que nós sejamos santos, que sejamos como Jesus, bons filhos de Deus, Ele também nos ensina qual é o caminho a seguir. Aliás, esta semana de oração pela unidade dos cristãos começou quando o Espírito Santo se meteu bem fundo na alma de duas pessoas, Paul Watson e Lorana White. Na altura eram episcopalianos e viviam o celibato. Estas duas pessoas tinham um desejo imenso de trabalhar pela unidade dos cristãos e sentiam, apesar de serem episcopalianos, uma grande atração pela figura de São Francisco de Assis, pela sua dedicação aos pobres. Por isso, Paul fundou uma congregação religiosa episcopaliana, à qual se juntou pouco depois Lorana, e os dois dedicam-se a estas causas, a rezar pela unidade dos cristãos e a dedicarem-se aos pobres. E em 1908 que decidem inaugurar o oitavário 8 dias de oração pela unidade dos cristãos. Começaram no dia 18 de janeiro, tal como nós hoje começamos, e terminaram no dia 25 de janeiro, tal como acontece ainda hoje em dia. Imediatamente recebem a estima de todos os cristãos, protestantes, católicos, ortodoxos. E um ano depois desta primeira semana de oração pela unidade, Paul pede ao Papa, na altura Pio X, para ele, a Lorana e toda a sua congregação episcopaliana
serem recebidos na Igreja Católica. Foi a primeira vez na história da Igreja Católica que foi recebida não uma pessoa, mas uma comunidade inteira de fiéis de outra igreja. E entraram assim na Igreja Católica com a sua riqueza. Graças a eles, hoje, em toda a Igreja Católica, em quase todas as protestantes e ortodoxas, celebramos em conjunto estes dias de oração que fazemos em conjunto. A oração do Padre Paul e da irmã Lorana são exemplos de como a oração de duas pessoas simples, de como dois cristãos empenhados em permanecerem no amor de Deus, que é o Espírito Santo, pode mudar o cristianismo. É que o dom da unidade é um dom que vem pela oração. Rezemos e mudaremos a história. Para estarmos unidos uns aos outros, entre nós cristãos, temos primeiro que estar unidos a Deus, como Lorana White e Paul Watson. A primeira coisa que fizeram foi levantar os olhos para o céu e rezar. E viram que no céu brilhava uma esperança ardente, quando na terra parecia que era uma noite profunda. Se a nossa vida for como a deles, se estivermos mais unidos a Jesus quando rezamos, quando estamos a trabalhar, se estivermos mais unidos a Jesus quando chegamos a casa cansados, então de certeza que faremos que a nossa família esteja mais unida, que os nossos colegas de trabalho estejam menos divididos. E quando rezarmos, também não nos esqueceremos de pedir a união de todos os cristãos. Só quando estamos unidos a Deus, podemos estar unidos entre nós. Espírito Santo, Espírito que brilhas na noite, vem e guia-nos para Jesus. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo da minha guarda, intercedei por mim.